Olá, meus amigos queridos. Meu nome é Sidney, um simples divulgador da filosofia espírita, um admirador do Evangelho de Jesus, que é a medicina da alma. Vamos hoje comentar o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, um importantíssimo tema. O tema é moral estranha. Mas vamos definir antes o que seja moral. Fui ver no dicionário e a tradução é o seguinte: moral é o conjunto de regras, costumes e forma de pensar de um grupo social. Define o que devemos fazer em sociedade ou não. São regras definidas pela moral que regula a maneira de agir das pessoas. Que nesse momento Jesus nos ilumine, os nossos mentores estejam presentes, para que possamos passar credibilidade aos adeptos dessa filosofia tão cristã, que nos consola e que nos abre novos horizontes em nossas vidas, em nossas emoções, em nossa fé. Mas, antes, vamos a um comentário. Devido ao assunto ser um tanto complexo, um tanto difícil, ainda mais quando existe uma divulgação generalizada de que o Evangelho é a palavra de Deus. É o livro sagrado. Mas devemos entender que foi escrito pelos homens, né? Foi escrito pelos homens. Nesse capítulo trataremos o assunto dos itens desse capítulo de 1 a 8. Em outra oportunidade, trataremos a segunda parte, os itens de 9 a 18. Poderíamos nos estender por horas e horas tratando esse assunto, mas achamos por bem colocar no roteiro conforme o mestre leonês, resumiu, expôs, porque o assunto é palpitante e muito profundo. Mas não vamos esquecer que no capítulo 1 do Evangelho, versículo 17 e 18, Mateus registra o seguinte, que Jesus proferiu: não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo que esteja na lei seja cumprido perfeitamente. Até o único J. É um só ponto. E vamos relembrar também a existência dos 10 mandamentos, né? Sendo que o 4º mandamento diz: honra vosso pai, honra vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então vamos entrar no comentário, né? Nesse comentário de moral estranha, que está em Lucas, capítulo 14, versículo 25, 26, 27 e 33. Então nós vamos encontrar o registro assim: que Jesus, no meio da multidão, assim se expressou: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Já em Mateus tem o seguinte registro, capítulo 10, versículo 37. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim,
não é digno de mim. Essa doutrina consoladora, a espírita, prevista por Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, veio através dos tempos colocar luz nas palavras de Jesus para os nossos dias. Isso desde 1864, quando Kardec coordenou as obras básicas da filosofia espírita. É muito forte essa afirmação perante uma moral verdadeiramente cristã. Por que cristã? No Livro dos Espíritos, Kardec questionou os espíritos da verdade e fez uma pergunta cuja resposta, 625, diz que o ser mais perfeito que por aqui passou, que Deus enviou, foi Jesus, representando a bondade de Deus, a justiça, a sabedoria. Mas coube à filosofia espírita, com a coordenação de Kardec, trazer para os nossos dias algumas explicações que podem dar um melhor entendimento das palavras do Mestre. Será que Jesus proferiu mesmo essas explicações? Será? Vejamos que em Mateus, registrado no capítulo 19, ele diz: honrai vosso pai, honrai vossa mãe. E comenta Kardec: honrar pai e mãe é uma consequência da lei da caridade, do amor ao próximo. E não se pode amar o próximo sem primeiro amar pai e mãe. Que tal palavra encerra um dever a mais a seu respeito. O leigo, ao ler essas afirmações, fica um tanto confuso e pode levar ao fanatismo religioso, com consequências um tanto imprevistas. E o que se observa que na sublimidade dos ensinamentos de Jesus, ao fazer uma reflexão, não cabe esse ensinamento, uma vez que o Rabi de Judá foi a expressão da perfeição, da justiça e do amor. Certas palavras é de se estranhar que tenha saído da boca de Jesus. Ser cristão, ter fé em Deus, a nós cabe a responsabilidade em alertar e evitar uma fé cega em palavras que não condiz com os ensinamentos de Jesus, mesmo estando na Bíblia ou no Novo Testamento. Cabe analisar em nossos dias que estudos feitos e observações profundas estudadas que nenhum evangelho foi escrito durante a vida de Jesus, durante a estada dele na terra. É possível e é lícito que, no fundo, devido à pobreza da língua hebraica e do aramaico na época, teria sido mal interpretado certos pensamentos de Jesus. A exemplo, a palavra ódio, nesta frase de São Lucas: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe. Será que Jesus teria dito isso mesmo? Até poderia ser amar menos, mas ódio não cabe. E tantas outras passagens que exprimem muito contrassenso teológicos de alguns estudiosos que acreditam que o Evangelho foi escrito até por Deus. Palavra de Deus. Mas a doutrina espírita diz que tudo foi escrito pelos homens, que estão sujeitos a enganos, por vezes sem má fé, outras vezes por meros interesses pessoais, ou momentos políticos da época, ou até mesmo tirado certas ideias de lendas. Né? A língua hebraica não era rica e havia palavras com vários significados, assim como o português. Mas é preciso colocar em pauta e ter em conta os costumes da época, o caráter dos povos
que influi sobre o gênio particular de suas línguas. E sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro das palavras, a versão escapa da razão de ser. A exemplo da língua portuguesa, como eu já disse, por exemplo, manga, manga, termo mecânico, manga do eixo. Um termo do vestuário, manga de camisa. Fruta, manga. Ou então, você está mangando de mim? Tá vendo? Pé de manga. E tantas outras palavras que podemos falar, etc, etc, etc. Vamos em Mateus capítulo 19, versículo 29, que diz assim, registrado que Jesus disse: todo aquele que tiver deixado em meu nome sua casa, seus irmãos, seu pai, sua mulher, seus filhos e suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Ou então, aí o discípulo Pedro disse: por nós, mestre, vede que tudo deixamos e vos seguimos. Aí Jesus disse: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus a sua casa, o seu pai, a sua mãe, sua mulher, filhos, e não receberá já nesse mundo muito mais, no século futuro, ou na vida eterna. Aí comenta Kardec: sem discutir palavras, é preciso procurar o pensamento lógico da espiritualidade. É justo pensar que a vida espiritual é uma realidade, diz Kardec, que sobrepõe todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está, no fundo, de acordo com a doutrina de Jesus. Ao passo que renunciar à família seria uma negação, um contrassenso dos ensinamentos de Jesus. A vida em família existe um movimento natural que não podemos deixar de avaliar, estudar, observar, ter bom senso. O filho ou a filha que deixa seus pais para formar uma outra prole. O filho ou filha que muda de região ou de cidade para trabalhar, ou mesmo ir para outro país, buscar novas oportunidades de vida, por vezes necessárias, mas as afeições não são quebradas por isso. Vamos levar em consideração que muitos se reencarnam com missões evangelizadoras, que por vezes, por forças de circunstâncias, se afastam da família, mas de uma maneira espiritualizada, sem quebrar a essência da saúde espiritual, da saúde familiar. E a distância não diminui o respeito, nem o respeito que devemos aos nossos pais. A própria separação é necessária ao progresso, porque ocorre nas famílias como nas raças. Tanto que faz parte do progresso moral e do progresso material. O mundo está cheio de casos de separações das mais penosas possíveis, é claro. Mas há de se levar em consideração também voltar ao tempo que na época de Jesus vigorava as leis mosaicas. Era uma cultura moral completamente distante dos ensinamentos de Jesus. As leis mosaicas eram toma lá, dá cá. As leis, ao nosso ver, naquela época, do toma lá, dá cá, eram para abrandar o ímpeto de um povo ainda sofrido, selvagem, pela escravidão do povo hebreu no Egito, e que viviam ainda uma cultura materialista da desforra, da cobiça, da vingança. Ensinamentos como que Jesus proferia, poderia dizer mesmo, era a boa nova.
Evangelho quer dizer a boa nova. Mas do lado filosófico, moral, da educação espiritual e não material. Jesus demonstrava a maioria da moral divina, até em histórias, em parábolas, justamente para não ferir os costumes da época frontalmente. E o termo em evidência moral estranha, Kardec achou por bem colocar em evidência mesmo, como estudioso da época, sábio, professor, já consciente que para o futuro as interpretações das palavras de Jesus fosse melhor compreendida. Pois não seria justo difundir tamanho contrassenso vindo de um espírito que, por exemplo, proferiu o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, um dos mais puros ensinamentos, uma das mais demonstração de um espírito evoluído. Onde, em vida, durante a sua caminhada terrena, sublime, Jesus fez talvez centenas de feitos. Livrou cegos da cegueira material, espiritual, expulsou espíritos malfeitores das pessoas possessas, livrou Lázaro de ser morto asfixiado em uma tumba, estando vivo, curou uma mulher que sofria horrivelmente uma hemorragia, transformou água em vinho, multiplicou peixe, pães para centenas de pessoas em uma festa. Tão longe está de uma figura como essa, tão grande de ter empregado discórdia entre nós, seres humanos em evolução. Então, sem discutir as palavras, é preciso procurar ante o pensamento, que era muito evidente. A vida espiritual, bem como os interesses da vida futura. A anunciação e a conscientização da imortalidade da alma, bem como da vida futura, a ideia da reencarnação, não pode ser admitida da figura de Jesus a ideia da renúncia à família de uma maneira religiosa, mas é para se pensar, para se refletir de uma maneira positiva. A divisão familiar é uma necessidade, mas não a efeito de preceitos forçados de atividades religiosas impostas, bem como a castração dos desejos sadios da carne. Como já foi exposto, a separação é necessária ao progresso, do ponto de vista terreno. As coisas e esses detalhes não são examinados aqui, senão do ponto de vista terreno. As pessoas costumam avaliar do ponto de vista material. Precisamos repensar a espiritualidade, a essência das palavras. A filosofia do espírita nos faz vê-la do ponto de vista mais profundo e nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são do espírito e não do corpo. Perecendo o corpo, os laços com a matéria se rompem. E deve permanecer, na maioria das vezes, as lembranças, as ligações das almas, as afinidades. Mas os liames, essa ligação, se fortalece na vida espiritual pela depuração do espírito. A verdadeira consolação se dá na trajetória do trabalho em suportar as vicissitudes da vida. Isso está no capítulo 14, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60, nós vamos encontrar a seguinte fala de Jesus, de alguém que queria seguir Jesus.
Senhor, permita-me eu ir antes enterrar meu pai? Que ele queria seguir Jesus, né? Jesus lhe respondeu: deixai os mortos o cuidado de enterrar os mortos. Deixai os mortos o cuidado de enterrar os mortos. Então, as circunstâncias não foram pronunciadas contra a moral da piedade filial ao ir enterrar o seu pai, mas encerra um sentido espiritualizado que só Jesus poderia traduzir. O mais profundo respeito da imortalidade da alma e da vida espiritual. Tanto é que Gandhi assim se referiu: se perdesse todas as culturas religiosas e sobrasse o sermão da montanha, nada estaria perdido. A vida espiritual é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. A existência terrena é passageira, transitória, e a morte física é comparada ao esplendor de um cessar de uma vida que, ao entrar na atividade espiritual, reluz. O corpo, senão, é uma veste grosseira, é um utensílio que reveste momentaneamente o espírito, laços que prende a gleba terrestre, o qual se sente feliz após a morte física, livre da separação, porque entra na realidade do mundo espiritual. O respeito que se sente pelos mortos não se prende à matéria, mas às lembranças, às afinidades, os sentimentos. E quando Jesus diz que os mortos enterrem os mortos, é que o homem não poderia compreender por si mesmo a ciência da espiritualidade. Não. Jesus lhe ensina dizendo: não vos inquieteis pelo corpo, mas pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, mas na vida espiritual, porque lá somente é que está a verdadeira vida. Assim, a doutrina espírita, consoladora, prometida, nos clareia a mente e dá luz a tantas pessoas que precisam de esclarecimento para apaziguar as nossas emoções enquanto encarnados. E nos faz feliz ao entender os ensinamentos do Mestre. Nessa linguagem moral estranha, cabe aos encarnados também que a morte física nunca foi e não é uma moral estranha. Quando nós estamos apegados à vida física, a matéria sobrepõe o espírito e achamos que vamos viver eternamente aqui nesse plano Terra. Mas, com essas explicações, estamos a um passo para a libertação rumo à eternidade, à busca de novos horizontes. Não vamos ter medo da transposição para a vida espiritual, assim como Jesus quis interpretar que os mortos enterrem os mortos. Então, vamos entender essa moral estranha, que não é tão estranha assim, é uma realidade. É assim, meus amigos. Ao comentar levemente esse assunto, eu digo o seguinte: ao ver esse vídeo no YouTube, compartilhem. Tem tanta gente que precisa de certas explicações a respeito do Evangelho. Tem tanta gente fanática que por vezes se enganam e sofrem tanto, porque
não pertence a uma doutrina tão consoladora quanto a espírita. A minha gratidão a todos, meu muito obrigado e que Jesus nos abençoe.